Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo de número 41. João, capítulo 6, a partir do versículo 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus, quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Até aqui a leitura da palavra de Deus. O que nós acabamos de ler pode ser apresentado como uma rápida divisão ou análise da passagem da seguinte maneira. Os versículos 41 e 42 tratam sobre a murmuração dos judeus após as declarações feitas por Jesus. Versículos 43 a 45, você tem em segundo lugar a repreensão de Cristo diante da incredulidade dos judeus por conta das palavras de Jesus. Em terceiro lugar, no versículo 46, vocês vão observar Jesus mais uma vez falando a respeito da sua glória, porque ninguém viu ao Pai, diz a Escritura, mas o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem veio revelar Jesus. Versículos 47 a 51, em quarto lugar, você encontra as declarações de Jesus como aquele que é o doador da vida. Não há vida à parte de Jesus. Versículo 52, em quinto lugar, com base no que Jesus falou, os judeus então novamente o criticam. Versículo 53, sexto lugar, você encontra Jesus respondendo solenemente mais uma vez a crítica dos judeus. E por fim, sétimo lugar, versículos 54 a 59, os resultados de se alimentar do pão da vida, que é Cristo, são então ensinados novamente pelo próprio Cristo. Então, o que nós temos hoje aqui é uma sequência daquilo que Jesus já vinha falando antes, das declarações a respeito da sua glória, como doador da vida, como o pão vivo que desceu dos céus, o verdadeiro alimento para a vida eterna. Ele vai declarar mais uma vez, se remetendo ao Êxodo: seus pais comeram maná no deserto, mas eles morreram. É importante que vocês lembrem disso. O maná foi algo temporário, mas quem se alimentar de mim, disse Jesus, não morrerá, viverá, mas
viverá eternamente. Então, os primeiros 13 versículos de João capítulo 6 vão descrever aquilo que nós já vimos, Jesus alimentando uma multidão de pessoas. Nos versículos 14 e 15, o efeito deste milagre sobre a multidão é revelado. Do versículo 16 ao final do versículo 21, você tem o conhecido incidente dos discípulos em meio à tempestade, no lago de Genezaré, o mar da Galileia, e o Senhor caminhando sobre este mar e chegando até eles para livramento, para livrá-los daquela tempestade. Algo que ainda hoje é muito comum naquela região, porque a forma rochosa da região proporciona, em determinados momentos ou épocas, ventos muito fortes ou tempestades semelhantes àquelas que são reconhecidamente marítimas, em uma região que, na verdade, é um lago. É chamado de mar, mas é um lago. Nos versículos 22 a 25, nós vimos o povo seguindo a Cristo até Cafarnaum. Nos versículos 26 a 40, onde paramos, o que foi que nós aprendemos? Sobre aquela conversa que ocorreu entre eles e o nosso Senhor, muito provavelmente ao ar livre. Jesus estava falando com eles. E aí, nós chegamos ao versículo 41, hoje. E o que é que acontece a partir daí? Você tem uma pausa no capítulo e um novo grupo de pessoas é introduzido. Percebam, versículo 41, murmuravam, pois, dele, os judeus. Então, no versículo 59, fica claro que eles estavam na sinagoga de Cafarnaum. Agora, no Evangelho de João, os judeus são sempre vistos como aqueles que são críticos de Jesus, são os antagônicos do Senhor. E você vai perceber que eles sempre estão acompanhados de murmúrios. Você vê a expressão no Evangelho de João, se referindo aos judeus, e os judeus sempre estão ladeados de seus murmúrios. Eles sempre estão murmurando. Jesus vai repreendê-los, nós observamos claramente, quando ele diz no versículo 43, não murmurem entre vocês. Parem com isso, parem de murmurar. E Jesus vai dizer isso porque a murmuração deles surge porque ele declarou ser o pão da vida que desceu dos céus, ou o pão que desceu dos céus. A murmuração deles consistia nisso. Eles estavam murmurando, segundo o versículo 41, porque Jesus fez essa declaração. Agora, o versículo 41 não diz que o Senhor havia dito isso a eles, ou seja, não prova que essa palavra, eu sou o pão que desceu dos céus, foi ouvido, essa palavra foi ouvida por eles. Se vocês compararem alguns versículos específicos, como o versículo 29, ou 32, ou até mesmo 35, você vai notar que Jesus falou provavelmente essa palavra ao povo, à multidão. Aí surge a pergunta, mas pastor, e a multidão não era formada de judeus? Sim, era uma multidão formada por judeus, só que esse termo aqui, judeus, de forma específica, se referia a um grupo específico de judeus que morava em uma região também específica. Já eu vou falar isso para vocês, eu vou tentar explicar isso para vocês. Então, o que é que acontece aqui, provavelmente? Eles ouviram o testemunho ou o relato da multidão acerca das declarações de Jesus após ter alimentado grande multidão, ou esta grande multidão, e agora eles vão confrontar Jesus e questioná-lo em murmuração. Na verdade, eles murmuram primeiro e Jesus vai até eles, ou Jesus então replica o que eles pensam, o que eles estão falando, porque eles ouviram isso como testemunho daqueles que ficaram entusiasmados ou impactados com o que Jesus falou a respeito do maná e de si mesmo, a respeito daquilo que era temporário e agora daquilo que era eterno, daquilo que
satisfazia apenas momentaneamente daquilo que traria satisfação para eles para toda a vida. Então, o Espírito Santo coloca, irmãos, as duas conversas aqui para nós, lado a lado, por uma razão simples. Há uma semelhança em seus temas. Ou seja, o tema do pão da vida, ou do pão que desceu do céu, vai voltar novamente a ser tratado, mas agora pela boca dos murmuradores, pela boca dos judeus. Então, no versículo 41, observe mais uma vez, os judeus murmuraram então, porque Jesus falou, eu sou o pão que desceu dos céus. Como eu disse, os judeus, no Evangelho de João, são distinguidos da multidão. E aí, um ponto importante. Quem são esses judeus? Aqueles que habitavam em Jerusalém e na Judéia. Talvez uma melhor tradução seria aqueles da Judéia, que eram judeus também. Porque quando a gente lê e não consegue diferenciar, a gente não consegue compreender bem, dá a ideia de que Jesus estava se referindo a todos os judeus. Mas essa era uma expressão muito própria, utilizada por João, para se referir aos habitantes específicos de duas regiões muito conhecidas, Jerusalém e Judéia. Então, esses judeus estavam murmurando, e é significativa essa palavra, porque eles estavam murmurando por conta daquilo que Jesus falou. E isso, irmãos, revela a depravação do coração do homem, mais uma vez, de forma tão clara e tão frequente na alma ou no coração daqueles que estão tão próximos a Cristo, que ouvem constantemente as palavras de Cristo, porém as rejeita. Veja que você tem aqui uma comparação agora, mais uma vez, do Êxodo com o ministério de Jesus. Onde Jesus se encontrava? No deserto. Onde Jesus alimentou uma multidão? No deserto. Semelhantemente ao que o Senhor fez por seu povo no Êxodo, tudo aconteceu no deserto. Onde a multidão murmurou mais de uma vez contra Yahvé, por conta do maná no deserto. Onde surgiria a murmuração dos judeus contra Jesus, também no deserto. Então, a murmuração, irmãos, é um pecado do qual poucos, ou talvez nenhum, dentre os homens, seja preservado. É difícil encontrar um homem que não murmure em determinado momento ou fase da sua vida. Alguns murmuram todos os dias, alguns murmuram uma vez ou outra, alguns murmuram quando falta alguma coisa ou quando não alcançam algo que desejam, mas o fato é, este é um pecado do qual poucos ou nenhum são preservados. Os judeus estavam murmurando contra Cristo, repito, eles estavam murmurando contra Ele, pelo que Ele havia dito, eu sou o pão que desceu dos céus. E essa declaração de Jesus os ofendeu profundamente. E por que isso deveria fazê-los murmurar? Eles estavam, obviamente, completamente cegos para enxergar a glória divina de Cristo. E, portanto, eles estavam ignorando aquele que conheceram, muitos deles conheceram, desde seu nascimento. Eles estavam ignorando aquele que eles viram um dia crescer no humilde lar de José e Maria, em Nazaré, aquele que alguns deles, talvez, viram trabalhando, ou tenham visto trabalhando na bancada de carpinteiro. Imaginem agora, aquele que eles conheciam estava fazendo uma declaração muito séria. Ele estava declarando a sua divindade diante dos homens. Seria difícil para judeus que conheciam a lei de Deus entender e aceitar aquilo tão facilmente, pois eles não percebiam, não conseguiam enxergar a glória do divino Salvador.
O que os impediu de enxergar? Essa é uma pergunta importante. Foi o orgulho do coração humano. O orgulho do coração humano que desdenha, que deve algo ao Salvador, ou que deve algo àquele que havia deixado de lado a sua glória e assumido a forma de servo. Eles se recusaram a reconhecer que estavam em dívida com Ele. Ele que era tão humilde, Ele que era tão manso, Ele que se compadeceu de uma multidão, mesmo diante da incredulidade de seus discípulos, quando disseram, é impossível alimentar essa multidão. Eles se recusaram a reconhecer que estavam diante do próprio Deus. Além disso, eles estavam muito satisfeitos com suas próprias vidas e suficientemente hipócritas para ver qualquer necessidade de que alguém descesse do céu até eles, muito menos alguém morresse na cruz para satisfazer suas necessidades e assim se tornar seu Salvador. Certamente eles pensavam que não era de forma nenhuma algo desesperador para eles, porque eles não enxergavam a necessidade de escapar de qualquer juízo ou que necessitavam de alguém para libertá-los de seus pecados. A verdade, irmãos, é que eles não tinham fome do pão que desceu dos céus. E isso nos ajuda muito a lançar luz ao que vemos no mundo hoje. Essa passagem, irmãos, ela serve para explicar o tratamento comum que o Senhor da Glória ainda hoje recebe da parte dos homens. O orgulho humano, o orgulho perverso do coração humano, que é hipócrita, é o responsável por sua incredulidade. Os homens desprezam e rejeitam o Salvador porque não sentem nenhuma necessidade profunda de um Salvador. E assim eles continuam se alimentando das cascas que só servem como alimento para os porcos. Eles não têm apetite pelo verdadeiro pão da vida que desceu dos céus. E quando eles ouvem as reivindicações de Cristo sendo impostas a eles, qual é a reação? Murmuração. Eles vão murmurar. Veja, versículo de número 42. Não é este Jesus, o filho de José? É o que eles diziam. Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? Veja que isso revela como eles não entenderam as palavras de Jesus, quando ele disse, eu sou o pão que desceu do céu. Porque isso significava a sua origem divina. E nisso eles estavam certos, porque ninguém, exceto Jesus, poderia fazer com tamanha sinceridade aquela declaração. E esta declaração, irmãos, de Jesus, significava que ele já existia pessoalmente no céu antes de se revelar entre os homens, de aparecer entre eles. Vocês lembram que o seu precursor falou? Capítulo 3, voltem por favor, versículo 31, vamos lembrar. O que João falou a respeito de Jesus. Capítulo 3, versículo 31. Quem vem das alturas, certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. Veja que para o Senhor se tornar homem, foi necessário que o nascimento virginal ele ocorresse. Foi necessário que um ser sobrenatural pudesse vir ao mundo, e ele só poderia entrar neste mundo de maneira sobrenatural. Mas estes judeus ignoravam a origem sobre-humana de Cristo. Eles ignoravam totalmente. A ideia da encarnação para eles era inconcebível. Então, qual a suposição deles? Segundo o versículo 42 aí. Que Jesus fosse o filho natural de José e Maria.
Seu pai e sua mãe, eles disseram, nós sabemos quem é, nós conhecemos, sabemos quem eles são. Mas, observem, eles não conheciam o verdadeiro pai de Jesus Cristo. E nem poderiam conhecê-lo, a menos que o pai se revelasse a eles. Veja, irmãos, uma coisa é receber intelectualmente a Cristo. Uma coisa é receber Jesus Cristo como um dogma religioso. Uma coisa é receber Jesus Cristo como o Filho de Deus, por meio de uma concepção dogmática ou doutrinária da igreja. Outra coisa totalmente diferente é conhecê-lo como tal, por si mesmo. É poder conhecê-lo como ele é. E segundo Mateus 16, carne e sangue não podem revelar isso para ninguém. Vocês lembram quando Jesus perguntou aos discípulos em Mateus 16 o que é que eles diziam a respeito dele? O que diziam a respeito dele? Então, Pedro respondeu, uns estão dizendo que tu és João Batista, Jeremias, alguns dos profetas. Aí Jesus diz, e vocês? O que vocês dizem a respeito de mim? Quem vocês acham que eu verdadeiramente sou? E aí Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vocês lembram da resposta de Jesus? Está no versículo 17 de Mateus 16. Em verdade vos digo, Simão, que não foi carne nem foi sangue que revelaram estas coisas para você, mas o meu Pai que está nos céus. É impossível, portanto, que carne e sangue revelem a Cristo para você e para mim. Você pode conhecê-lo intelectualmente como um dogma religioso, que ele é o Filho de Deus, mas você não vai poder conhecê-lo pessoalmente, intimamente, se o Pai não revelar isso para você. Versículos 43 e 44. Respondeu-lhes Jesus, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Esta é uma palavra muito solene, e ela vem justamente neste ponto. É necessário que nós observemos a sua conexão exata. Foi uma palavra que expôs ao mesmo tempo a condição moral daqueles homens e explicou a razão, a causa dos seus murmúrios. Por que os judeus estavam agindo daquele modo? Por que eles estavam murmurando daquela maneira? A gente precisa ter muito cuidado quando lemos esses versículos, por uma razão simples. Eu preciso observar o que Cristo não disse, mas ao mesmo tempo observar cuidadosamente o que ele quis dizer. O que foi que ele não disse? Ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai o tenha dado a mim. Por mais verdadeiro que seja isso, não foi o que Jesus quis dizer. Mas ele falou aqui para abordar a responsabilidade humana deles. Não foi concebida como uma palavra para afastá-los, mas para colocá-los no devido lugar, humilhá-los. Veja, quando você usa essa passagem para evangelizar alguém, é preciso ter o cuidado de não assumir uma posição em que você está usando este versículo para que a pessoa se afaste de Cristo, pois esse não foi o objetivo dele. Ele queria humilhar aqueles homens. Ele queria colocá-los em seu devido lugar. Jesus não queria fechar a porta na cara deles. Jesus queria mostrar que sozinhos seria impossível que eles conseguissem alcançar, até mesmo enxergar aquela porta para passar por ela. Eu me refiro à porta da salvação. Jesus não queria, ou ele não pretendeu ser uma indicação com essa afirmação
de que não havia esperança possível para eles, mas indicar a direção que a direção onde estava a verdadeira esperança. Veja, não era uma afirmação para afastá-los, para deixá-los desesperançosos, mas para humilhá-los e apontar para eles onde estava o verdadeiro caminho para a esperança. Veja que se Saulo de Tarso estivesse então entre os que ouviram essas palavras penetrantes de Cristo, elas teriam sido aplicadas com força total em seu próprio caso e condição. E ainda assim, tornou-se manifesto posteriormente que ele era um vaso de misericórdia, dado ao Filho pelo Pai, antes da fundação do mundo. E é bem possível, irmãos, que alguns desses mesmos judeus, então murmuradores, fossem alcançados dentre o número daqueles em Atos 2, no dia de Pentecostes. Da multidão dos judeus que creram, é muito provável, que dentre esses judeus estariam aqueles que agora creriam no Salvador. Então, a linguagem do Senhor, ela foi cuidadosamente escolhida, e ela deixou espaço para isso. Veja em João capítulo 7, por exemplo, versículo 5, o seguinte: eu vou ler a partir do versículo 1, para vocês entenderem o contexto. João 7. Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judeia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Então, o mesmo público. Ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Veja, os irmãos de Jesus, os filhos de José e Maria, é que estavam falando isso para ele. Versículo 5: pois nem mesmo seus irmãos criam nele. A princípio foi assim. Não é curioso isso? Até mesmo seus irmãos não acreditaram nele. Eles não conseguiam entender. É como se eles dissessem hoje para Jesus: você tem as redes sociais para ficar famoso, ninguém faz o que você faz e você fica se escondendo, manifesta-te logo. Então nem eles acreditavam em Jesus. Mas o que foi que aconteceu mais tarde? Eles estariam classificados entre os seus discípulos. Atos capítulo 1, por favor. Atos capítulo 1, versículo 12 em diante. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Isso foi após a ascensão de Jesus. Todos estes perseveravam unânimes em oração. Os apóstolos, todos perseveravam unânimes em oração. Com quem mais? Com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com quem mais? Os irmãos dele. Se tornaram discípulos. Então, Jesus nos lembra para que os seus discípulos cuidem, para que não leiam este versículo 44 de forma errada. Que não interpretem o que ele não quis dizer ou que não está lá. Jesus diz claramente, como vocês viram comigo: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Estas palavras de Cristo manifestam, irmãos, as profundezas da miséria humana, da sua total depravação. Era o que Jesus queria
mostrar para aqueles homens. As palavras de Jesus também estavam expondo a teimosia inveterada da vontade humana. Elas explicam a causa da murmuração daqueles judeus. E quando ele responde àqueles homens dessa forma, o significado claro de suas palavras era este: ao murmurar, você torna evidente que não veio a mim. Ao murmurar, você torna evidente que não está disposto a vir a mim. E com a sua atual justiça própria, você nunca virá a mim. Antes de vir a mim, você precisa se converter. Antes de vir a mim, você precisa se tornar como uma criança. E antes que isso possa acontecer, você precisa se sujeitar à operação divina. Veja como, em poucas palavras, Jesus estava dizendo tudo isso. Basta refletir sobre a condição do homem natural ainda hoje, para ver que o que Jesus estava falando era sobre uma verdade indubitável. A salvação é mais adequada às necessidades do pecador, mas não é de forma alguma adequada às suas inclinações naturais. Naturalmente, o homem não quer ser salvo. Naturalmente, o homem não deseja um Salvador. O Evangelho é demasiado para a sua mente carnal, é demasiado espiritual para a sua mente carnal. O Evangelho é demasiado humilhante para o seu orgulho, o Evangelho é demasiado exigente para a sua vontade rebelde, o Evangelho é demasiado elevado para a sua compreensão obscura. O Evangelho é demasiado santo para os seus desejos terrenos e carnais. Por isso Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Como pode alguém que tem uma grande presunção de si mesmo, de seus atos, de seus feitos, de suas performances religiosas, admitir que todas as suas justiças ou atos de bondade, como diz o profeta, são panos sujos, trapos imundos? Como pode alguém que se orgulha de sua moralidade, honestidade, integridade, de sua religiosidade, se reconhecer como alguém que está perdido, condenado à morte e às trevas? Como pode alguém que vê tão pouco de errado em si mesmo, que está cego ao fato de que desde a ponta da cabeça até a planta do pé, como disse o profeta Isaías no capítulo 1, versículo 6, não há nada são nele, buscar honestamente o grande médico? Irmãos, nenhum homem com coração e mente inalterados pelo pecado jamais abraçará a salvação oferecida por Deus em Cristo Jesus. A incapacidade aqui, portanto, é moral, assim como quando Cristo também disse: como podeis vós, sendo maus, falar coisas boas? Lá em Mateus 12 ele fala sobre isso. E novamente: como podem vocês acreditarem recebendo honra uns dos outros? Ele falou no capítulo 5 deste Evangelho, versículo 44. E novamente: mesmo o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Ele vai falar sobre isso no capítulo 14. A verdade, irmãos, é que a água não fluirá morro acima, nem um homem natural agirá de forma contrária à sua natureza, que é corrompida. Jesus falou no final do Sermão do Monte que uma árvore má não pode produzir frutos bons. E é igualmente impossível um coração que ama as trevas, de repente passar a amar a luz. Naturalmente, é impossível. A depravação do homem é, do lado humano, a única coisa que explicará, então, a rejeição geral do Evangelho ainda hoje em nossos dias. Nunca se ouviu tanta pregação do Evangelho como nos dias de hoje. Através de diversas formas,
principalmente hoje por meio da internet, a pregação do Evangelho tem sido espalhada de uma forma como nunca antes aconteceu na história dos homens. Mas a rejeição a este mesmo Evangelho permanece a mesma. A única resposta satisfatória às perguntas comuns: por que Cristo não é recebido cordialmente por todos aqueles a quem Ele é apresentado? Por que a maioria dos homens o despreza? Por que a maioria dos homens o rejeita? A resposta é porque o homem é uma criatura caída. O homem é um ser miseravelmente depravado, que ama o pecado, odeia a santidade de Deus. E a resposta mais acertada a essas perguntas seria: porque o homem natural, ele não concebe, entende, compreende as coisas do Espírito. Porque o Evangelho é recebido cordialmente por qualquer homem? Porque não é obstinadamente rejeitado por todos? Essas são perguntas que nós não ouvimos, porque elas só poderiam acontecer se uma intervenção divina, de fato, ela ocorresse. No caso daqueles que creem em Deus, no caso daqueles que recebem o Evangelho, no caso daqueles que não rejeitam a Cristo, existe então uma intervenção divina, uma ação sobrenatural. Em outras palavras, o que ocorre quando essas perguntas são modificadas e de rejeição passa-se a aceitação? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Quando existe a atração divina, a atração do Pai, quando o Pai atrai o homem para o seu Filho, então a depravação humana, ela é derrotada. E a graça soberana de Deus, triunfantemente, ela vence. A condição do homem natural está totalmente além da reparação humana. Falar sobre exercer a vontade, irmãos, é ignorar o estado do homem por trás da vontade. A vontade do homem não escapou dos efeitos gerais provocados por sua própria natureza devido ao pecado. Quando o homem caiu em Adão, todas as partes do seu ser foram afetadas. Tão verdadeiramente como o coração do pecador está afastado de Deus, e o seu entendimento então fica obscurecido para a verdade, também a sua vontade passou a ser escrava de seu pecado. Então, proclamar, irmãos, a liberdade da vontade é negar que o homem seja totalmente depravado. Dizer que o homem tem dentro de si o poder de rejeitar ou aceitar a Cristo é repudiar o fato de que ele é escravo do diabo. E essa é uma das declarações mais fortes da Bíblia e que por vezes traz ainda hoje impacto no meio evangélico brasileiro. Nem todos os homens são filhos de Deus. Nem todos os homens, mas apenas aqueles que o receberam. É o que diz João, capítulo 1, versículo 14, mas a todos, João 1, versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O homem natural, ele é escravo do diabo. Em João 8, Jesus vai dizer claramente aos murmuradores quem era o seu pai. Não era Deus, mas era o pai da mentira, o diabo. Quer dizer que há, irmãos, pelo menos uma coisa boa na carne. Se eu afirmo que o homem ele tem o poder de escolher ou rejeitar a Cristo, eu estou admitindo que há ainda algo bom no homem, mas a Bíblia diz o contrário, não existe isso. É contradizer categoricamente a própria palavra do Filho de Deus. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer.
O homem natural não tem poder para buscar, receber e entregar a sua vida ao Salvador. O que Jesus estava então dizendo ainda mais com esta declaração? Que a única esperança do homem está fora de si mesmo, que a única esperança do homem está na ajuda ou no socorro divino. E é isso que nós queremos dizer, acima de tudo, quando afirmamos que esta palavra de Cristo não pretendia fechar a porta da esperança, mas apontar para aqueles homens a direção onde estava a esperança. Se é verdade que não consigo fugir de mim mesmo, se é verdade que todo o meu ser é depravado e, portanto, inimigo de Deus, se for verdade que sou impotente para reverter a tendência da minha natureza, a pergunta é: o que eu posso fazer então? Eu preciso me humilhar diante de Deus, reconhecer o meu desamparo, e eu preciso clamar por ajuda. O que pode fazer um homem que sofre uma queda e caindo ele quebra o seu quadril? Ele não pode se levantar e ele tem duas opções apenas. Ele pode ficar ali em sua miséria, em sua incapacidade de se levantar e perecer, e ele não vai encontrar nenhum alívio à sua dor. Ou ele tem uma segunda opção: ele pode levantar a sua voz, a única coisa que ele pode erguer, e clamar por socorro. Ele pode levantar a sua voz e clamar por alívio, ele pode levantar a sua voz e pedir ajuda. E se esses judeus murmuradores acreditassem no que Cristo estava dizendo sobre o desamparo deles, era isso que eles deveriam fazer. Não foi isso que aconteceu no dia de Pentecostes? Quando Pedro então realiza aquela extraordinária pregação e no final ele aplica a pregação, a reação dos judeus não foi outra senão: e agora? O que é que nós vamos fazer? Foi o sentimento de total desamparo, foi o sentimento de total incapacidade, foi um clamor por socorro, por ajuda. E o apóstolo então disse: cada um de vocês se arrependa e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Veja que se o incrédulo hoje apenas cresce em Deus quando ele diz que o pecador está perdido, ele também clamaria por salvação, ele clamaria por um libertador. Se eu não posso ir a Cristo apenas que o Pai me atraia, qual é a minha responsabilidade então diante de tudo isso? Eu só posso implorar ao Pai que me atraia até Ele. Eu só posso implorar ao Pai que venha em meu socorro, que me liberte do meu estado de miséria e pecado. E aqui, irmãos, percebam em que consiste essa declaração de Jesus. Certamente ela se refere mais do que o convite do Evangelho. Essa mensagem, essa palavra de Jesus, esse chamado dele, é importante porque a palavra usada aqui significa a manifestação do poder de Deus, que vai obrigar o objeto atraído por esse poder a responder positivamente. É a mesma palavra que nós vamos encontrar em outras passagens, como João 18, por exemplo, João 21 também. E a palavra significa muito mais do que atrair, que é o verbo que é utilizado aqui em nossa tradução. Mas impelir daria a verdadeira força do que João está dizendo aqui, porque é uma atração muito mais forte, é uma graça irresistível. Aqueles que o Pai atrai para si mesmo,
não podem dizer não, porque eles não vão conseguir fazer isso. Eles não vão conseguir fazer isso. Como afirmei antes, o pecador não regenerado é tão depravado que, com o coração e mente inalterados, nunca naturalmente irá até Cristo. E a mudança aqui, irmãos, que é absolutamente essencial, é aquela que só Deus pode produzir. E, portanto, quando Jesus usa o termo impelir ou atrair, o que ele quer dizer? Que a atração divina provocada pelo Pai a qualquer homem, mulher, jovem, criança, qualquer pessoa que é atraída pelo Pai, inevitavelmente irá até Cristo. Se você ouvir um dia que você tem livre escolha para crer ou não em Cristo, esqueça isso. Se você ainda guarda isso em sua alma, é porque você ainda não foi atraído pelo Pai. Se um dia você for atraído pelo Pai, você não conseguirá tomar outra direção senão a porta da esperança para a sua salvação. O que essa atração indica? O que ela implica em uma resposta positiva? O que ela, para onde ela aponta? Para o poder do Espírito Santo, vencendo a justiça própria do pecador e convencendo de sua condição perdida. É o Espírito Santo despertando no homem o sentimento de necessidade. É o poder do Espírito Santo vencendo o orgulho do homem natural, para que ele esteja pronto para vir a Cristo como um mendigo de mãos vazias. É o Espírito Santo criando dentro dele, e aqui está o ponto, uma verdadeira fome pelo pão da vida que desceu dos céus. Se você não tem fome pelo pão da vida, você precisa clamar ao Pai que o atraia para si mesmo. Versículo 45, está escrito nos profetas, observem, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Jesus está confirmando o que acabou de dizer, quando usa agora a Escritura para confirmar a sua palavra. Ele está usando a referência de Isaías 54, versículo 13. E todos os teus filhos serão ensinados pelo Senhor. Isso serve, irmãos, para explicar, pelo menos em parte, o significado de atrair ou impelir o pecador até o Filho. E essa é uma obra divina, uma obra do Pai. Os atraídos são aqueles que são ensinados por Deus. E quem são estes tão favorecidos? Isaías 54, 13 nos responde: eles são os filhos de Deus. Ele simplesmente disse: e todos serão ensinados por Deus. E isso nos ajuda a definir a expressão todos, em outras passagens, como João 12, 32, quando ele diz: quando eu for levantado da terra, disse Jesus, eu vou atrair todos a mim. Quem são esses todos? Aqueles que são filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Aqueles que foram atraídos pelo Pai até Cristo. Somente esses. Então, observem, o todos não significa toda a humanidade ou todos os homens, mas todos os filhos de Deus, todos os eleitos de Deus. Todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, vem a mim. Isso também esclarece a expressão atrair, do versículo 44. Quem são estes homens? São aqueles que ouviram e aprenderam do Pai. Isto é, Deus lhes deu ouvidos para ouvir, olhos para ver e um coração para perceber. Isso é paralelo ao que
Paulo escreveu aos Coríntios, quando ele disse: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Chamados aqui, então, é uma referência ao chamado eficaz ou à vocação eficaz. Ela é irresistível porque ela vem da parte de Deus. É um chamado que é ouvido pelo homem, mas não apenas pelo seu ouvido natural, porque inicialmente essa voz ela é escutada pelos ouvidos da alma. É um chamado instintivo com poder divino, atraindo seu objeto para o próprio Cristo, o objeto da salvação, o eleito, o Filho de Deus. Versículo 46, não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Essa declaração de Jesus é muito importante, porque ela protege o leitor da Bíblia contra uma dedução falsa. Veja, foi falado aqui para evitar que os seus ouvintes, e também nós hoje, os seus leitores atuais, pensássemos que alguma comunicação direta do Pai seja necessária para que o pecador ele possa ser salvo. O que Cristo acabou aqui de afirmar é que somente vem a Ele aqueles que ouviram e aprenderam do Pai. Mas isso não significa que tais personagens precisam ouvir a voz audível de Deus, falar diretamente com Ele. Jesus está ensinando que somente o Salvador estava e está em comunicação imediata com o Pai. Lembrem-se, essa sempre foi a função do mediador. Êxodo 20, Moisés, diga ao Senhor que fale contigo, nós não vamos suportar, e aí você fala com a gente. A função do mediador sempre foi aquela de uma comunicação direta com o Pai. Pecadores não fazem isso. Pecadores precisam de um mediador. Jesus está lembrando então aqui que a comunicação viria somente por meio de Cristo. Então ouvimos e aprendemos do Pai somente através de sua palavra revelada, Cristo Jesus. Quem é Jesus Cristo? Como é que João começa se referindo a Ele em seu Evangelho? Ele é a palavra de Deus. Ele é a palavra que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele é a palavra que deixou registrado tudo aquilo que é necessário, deixou escrito na Bíblia para a nossa salvação. É aí onde não entra, e entendam bem, novas revelações do Espírito, elas não existem mais. É aí onde não entra a possibilidade de alguém se levantar e dizer, Deus está me falando algo para dizer para você, porque havendo Deus falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, Hebreus 1, versículo 1, nos últimos dias nos falou pelo Filho. E quem é Jesus? Isso é importante. Nenhum profeta, nenhum homem hoje pode se levantar e dizer que fala como Cristo fala ao seu povo, porque Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é o resplendor da glória de Deus, Ele é a expressão exata do ser de Deus. Por isso, não há possibilidade de salvação para o homem sem que o Pai o atraia até Cristo, pois Ele é aquele que tem a palavra viva e Ele nos deixou a sua palavra como poderosa fonte de vida para a nossa salvação. João esclarece isso de uma forma importante no final de seu Evangelho, e essa passagem eu sempre cito em todas as classes de catecumenato, e eu acredito que eu já citei ela para vocês mais de uma vez. Em João 20, versículos 30 e 31, João faz questão de encerrar o seu Evangelho nos lembrando isso. João 20, versículos 30 e 31.
Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Isso não encerra, irmãos, a possibilidade de que na vida cristã, debaixo da providência de Deus, os crentes experimentem em sua própria trajetória algo da parte de Deus que fará parte ou construirá a sua história, fará parte de seu testemunho, de livramentos, de intervenções divinas, de até mesmo situações em que o Senhor o levanta de um leito de enfermidade, e tudo isso é resposta de Deus por conta das suas promessas, das orações que Ele nos manda fazer, mas nenhuma delas pode ser tomada como doutrina, pode substituir a pregação do Evangelho, porque só há salvação pela pregação do Evangelho. Nenhum homem será salvo por testemunhos à parte do Evangelho, nenhum homem será salvo por novas revelações do Espírito, pois está à parte do Evangelho. Nenhum homem será salvo por uma música que for cantada, uma peça apresentada, ou um musical de Natal cantado. Isso nunca vai existir. Por quê? Porque somente pela palavra de Cristo, a sua pregação, é que o Senhor Deus continuará atraindo os seus filhos até o Redentor. Spurgeon conta uma história interessante quando ele foi testar o teatro onde eles iam precisar se reunir, porque a igreja precisava de uma reforma. Por meio da pregação do Evangelho em Londres, muitos eleitos estavam sendo chamados, muitos pecadores sendo convertidos, e ele foi então conhecer o teatro, para o período em que a igreja ficaria se reunindo, a igreja batista que ele pastoreava. E ele conta uma história interessante. Ele conta que ele acreditava que o teatro tinha uma boa acústica, como todo teatro deve ter. Naquela época os microfones não auxiliavam os pregadores, e ele foi lá para testar a acústica do teatro. Ele falou por 3 vezes para testar o alcance do som: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 3 vezes ele bradou. E ele foi embora. Não sabia ele que em um dos salões, uma das salas daquele teatro, havia um faxineiro que estava trabalhando, varrendo o local. E ele ouviu o pregador clamar 3 vezes o que João Batista disse quando viu o Senhor Jesus passando diante dele. O Pai atraiu aquele faxineiro até o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus estava então nos ensinando, irmãos, algo muito importante aqui, que não podemos esquecer. Ele estava afirmando que aqueles homens, eles precisavam ouvir a sua palavra, e eles precisavam crer na sua palavra, porque esta era a forma que o Pai usaria até o fim dos séculos para atrair os seus eleitos até o seu Filho. Veja como isso demonstra a glória de Cristo. Veja como isso revela a distância infinita entre o Filho encarnado e todos nós, homens pecadores nesta terra. Nenhum homem viu o Pai, mas aquele que falava com eles tinha intimidade com o Pai, o via face a face, porque ele era um membro da divindade, ele era o próprio verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, como a igreja de Cristo declara no credo de Nicéia. E porque ele viu o Pai, ele estava plenamente qualificado para falar acerca do Pai,
para revelar o Pai. Ninguém jamais viu a Deus. João 1,18. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem veio revelá-lo. Quem mais poderia declarar o Pai? De que outra forma a luz do amor e da graça do Pai poderiam ter brilhado em nossos corações, senão através e por meio de seu Filho Jesus Cristo? Verso 47. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Cristo prossegue na linha da verdade iniciada no versículo 44. E agora no versículo 47 nós temos não um convite aos pecadores, mas uma declaração doutrinária a respeito dos santos, dos crentes. No versículo 44 ele declarou que era essencial do lado divino se um pecador vier a Cristo. Ele deve ser atraído pelo Pai. No versículo 45 ele definiu em parte em que consiste essa atração. Consiste em ouvir e aprender do Pai. Então, tendo-se guardado contra uma falta inferência de suas palavras, no versículo 45, o Salvador agora diz, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Crer não é a causa de um pecador obter a vida divina, mas sim o efeito dela. O fato de um homem crer é evidência de que ele já tem a vida de Deus em sua alma. O fato do homem crer em Cristo significa que ele já nasceu de novo e agora ele pode ver o reino dos céus. É verdade que o pecador precisa crer. Esse é o dever sagrado do pecador. E quando o Senhor Jesus Cristo aborda os pecadores do ponto de vista de sua responsabilidade, veja que ele fala de forma apropriada: todo aquele que crê em Cristo não perecerá, mas terá a vida eterna. Entretanto, observem, irmãos, que permanece o fato de que nenhum pecador não regenerado acreditará em Cristo sem que antes ele seja atraído pelo Pai. O pecador não regenerado deve amar a Deus e amá-lo de todo o coração. Ele é ordenado a fazer isso, mas ele não faz e não fará até que a graça divina intervenha e lhe dê um novo coração. Portanto, ele precisa crer, mas ele não vai fazer isso sem que antes seja vivificado, sem que antes ele entre no que a Bíblia diz em novidade de vida. Portanto, quando afirmamos, como Cristo nos ensinou, ainda hoje, que o homem deve crer, e ele se acha em determinado momento da sua vida crendo, essa é a prova positiva de que ele já possui a vida eterna. Aqui é um ponto importante para você que é pai e que deve educar o seu filho no caminho da vida. Se você educa o seu filho a amar a Cristo, a crer nele de todo o seu coração, e ao questioná-lo sobre a sua salvação, você lê João 6,47 e ele diz: eu creio que Jesus é o Filho de Deus, eu creio que Jesus é o meu Salvador, não o impeça de vir até Ele. Isso é muito sério, porque nós sabemos que homens maduros podem dizer que creem em Cristo, mas isso apenas pode ser algo intelectual, fruto de um convencimento, de um corpo de doutrinas bem ajustado, bem elaborado, arrumado logicamente, que fez com que ele cresce. Mas nunca duvide da fé de uma criança. Ela é muito mais pura do que a de um adulto. Ela é muito mais sincera do que a nossa. E o que Jesus diz: quem crê em mim tem a vida eterna. A prova positiva de que um homem possui a vida eterna é quando ele afirma que crê em Jesus Cristo.
E o que ele diz mais, versículo 48, eu sou o pão da vida. E este é o primeiro dos 7 títulos que você vai encontrar no Evangelho de João, com a expressão grega egoemi, ou eu sou, em que Cristo ele vai dizer a respeito de si mesmo: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho e a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Todas estas declarações relembrando aquela memorável ocasião em que Deus apareceu ao seu servo Moisés na sarça que ardia e não se consumia, onde ele ordenou que Moisés descesse ao Egito, comunicasse essa verdade ao seu povo, tivesse uma audiência com Faraó e o ordenasse que deixasse o povo de Deus ir para o deserto adorá-lo. Aquela ocasião em que Moisés perguntou: e o que é que eu vou dizer? Em nome de quem eu irei? Quem direi que me enviou? E a resposta em Êxodo 3 foi: assim dirás aos filhos de Israel, o eu sou me enviou até vós outros. Aqui, irmãos, nós temos no Evangelho de João o emprego desses títulos usados por Cristo, imediatamente se identificando com Yahvé no Antigo Testamento, demonstrando de forma inequívoca sua divindade absoluta. Quando ele disse, certa vez, essa expressão, e ela era tão contundente, e os judeus sabiam do que se tratava, eles pegaram pedras para atirar nele. Eu sou o pão da vida. Veja, preciosas e abençoadas palavras ditas por Jesus. Eu sou aquilo de que todo pecador precisa e sem o qual ele certamente perecerá. Eu sou o único que pode satisfazer a alma e preencher o doloroso vazio do coração não regenerado. Eu sou o pão da vida, porque assim como o trigo é transformado em farinha e depois submetido à ação do fogo para torná-lo adequado ao uso humano, também eu desci ao céu da terra. Do céu eu desci até a terra, passei pelos sofrimentos da morte e agora sou apresentado em meu evangelho a todos aqueles que têm fome de vida. Versículos 49 e 50. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Você tem uma ampliação então aqui do versículo 48, onde Jesus disse, eu sou o pão da vida. Ele agora vai descrever uma das qualidades características desta vida em Cristo. Cristo vai traçar um contraste entre ele mesmo como pão da vida e o maná que Israel comeu no deserto. E também entre os efeitos sobre quem comeu um e quem deveria comer o outro. Os pais comeram maná no deserto, mas morreram. O maná simplesmente atendeu uma necessidade temporal, alimentou seus corpos, mas não foi capaz de dar-lhes a imortalidade. Mas aqueles que comem o pão verdadeiro, disse Jesus, não morrerão. Aqueles que se apropriam de Cristo, aqueles que satisfazem os seus corações alimentando-se dele, viverão para sempre. Não, Jesus não estava falando que isso se daria na terra, mas seria eternamente vivenciado no novo céu e na nova terra. Versículo 50, este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Veja que Cristo dá a palavra aqui, perecer ou morrer, um significado diferente.
daquele que vem no versículo anterior. Lá, Jesus havia dito que aqueles que antigamente comeram maná no deserto morreram, ou seja, ele está se referindo a uma morte natural, a uma dissolução física. Mas aqui ele diz que um homem pode comer do pão que desce do céu e não morrer. Ele está se referindo a algo espiritual e eterno. Não sofrer a segunda morte, é sobre isto que Jesus está falando. Se alguém se opuser a esta interpretação, que dá um significado diferente à palavra morte, conforme ocorre em 2 versículos consecutivos, eu gostaria de lembrar de que em um único versículo a palavra é encontrada 2 vezes, mas com um significado diferente. Em Lucas 9, Jesus diz: deixe os mortos enterrar os seus mortos. Ele está falando de mortos espirituais enterrando mortos físicos. Aqui, irmãos, nós temos um dos muitos versículos na Bíblia que afirmam onde reside a segurança eterna de um crente. A vida que Deus concede em graça soberana ao pobre pecador não é uma vida que possa ser perdida. Escrevendo aos Romanos, o apóstolo Paulo disse: pois os dons e a vocação de Deus, eles são dados sem arrependimento, por assim dizer. O Senhor não se arrepende de dar esses dons aos seus servos. Não é uma vida perecível, pois o mesmo apóstolo escreveu aos Colossenses e disse que esta vida está oculta com Cristo em Deus. Não é uma vida que termina quando se encerra a nossa peregrinação terrena, pois é a vida eterna. E a pergunta é simples: o que o mundo tem a oferecer em comparação a isso? Será que os sonhos de felicidade mais amados pelos homens abrangem o elemento de continuidade perene, eterna, sem fim, que só a vida em Cristo pode oferecer ao pecador? Não, de fato, essa é a única coisa que falta, cuja falta estraga todo o resto. E aí então Jesus diz, eu vou encerrar com este versículo, versículo 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Quão evidente é, então, meus irmãos, que Cristo estivesse aqui se dirigindo a esses judeus, com base não nos conselhos secretos de Deus, mas na sua responsabilidade humana. É verdade que ninguém virá até ele, a não ser que seja atraído pelo Pai, mas isto não significa que o Pai se recuse a atrair qualquer pobre pecador que realmente o deseje. Deseja Cristo. Sim, esse mesmo desejo por Cristo é a prova que o Pai começou a atrair os seus eleitos para o Filho. E veja quão divinamente simples é a maneira pela qual Cristo é recebido. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha própria carne, é a minha carne. Ele usa a figura aqui do comer com base em tudo aquilo que ele vinha falando antes a respeito da figura do pão, para despertar dos seus ouvintes uma meditação muito cuidadosa. A primeira delas é que comer é um ato necessário se alguém deseja tirar alguma vantagem de um pão, uma vantagem daquilo que o pão pode transmitir para o seu corpo, a nutrição corporal, o sabor da degustação. Um homem pode olhar para o pão e admirá-lo, um homem pode olhar para o pão e analisá-lo, filosofando sobre ele. Um homem pode falar do pão e elogiar a sua qualidade, manusear o pão e ter certeza
de sua excelência quanto à produção, mas ao menos que o coma, jamais irá experimentá-lo de fato, será nutrido por ele. Tudo isso, irmãos, é igualmente verdadeiro com respeito ao pão espiritual que é Jesus Cristo. Conhecer a verdade, e esse é um ponto importante nesta manhã, especular sobre a verdade, falar sobre a verdade, até mesmo lutar pela verdade, não me servirá de nada, se eu não receber a verdade em meu coração. Segundo lugar, comer é responder a uma necessidade sentida. Que necessidade é esta? A fome, inequivocamente evidente, sentida, de forma aguda. E quando alguém está realmente com fome, não faz perguntas, não hesita, não levanta dúvidas, mas participa com prazer e prontamente daquilo que lhe é apresentado, se alimenta. Veja, do mesmo modo acontece espiritualmente. Uma vez que o pecador é despertado para a sua condição de perdição, uma vez que ele esteja verdadeiramente consciente de sua profunda necessidade, uma vez que ele se torne consciente do fato de que sem Cristo ele perecerá eternamente, então, quaisquer que sejam as dificuldades intelectuais que o tenham perturbado anteriormente, por mais que ele tenha procrastinado no passado, agora ele não precisará mais de incentivo, mas prontamente e com alegria ele receberá Cristo como seu, como o pão da vida, e ele vai se alimentar dele. Terceiro, comer implica um ato de apropriação. A mesa pode estar posta e carregada de iguarias, e uma porção generosa pode ter sido colocada em meu prato, mas só quando começo a comer é que faço a minha própria comida. Então aquele alimento que antes estava sem mim, porque eu não me alimentei dele, é levado para dentro, assimilado e passa a fazer parte de mim, fornecendo saúde, força, equilibrando as vitaminas, os minerais, as proteínas que necessito. Então, do mesmo modo acontece em nossa vida espiritual. Cristo pode ser apresentado a mim, nesta manhã, em toda a sua glória, beleza, atratividade. Posso respeitar a sua maravilhosa personalidade, posso admirar a sua vida perfeita, posso ser tocado por seu altruísmo e ternura, posso ser levado às lágrimas ao vê-lo morrer pendurado em uma cruz, mas até que eu me aproprie dele, mas até que eu o receba como meu, jamais serei salvo. Se eu não fizer isso, se eu não me apropriar, se eu não o abraçar, se eu não o desejar, se ele não for o meu alimento, eu não serei salvo. Então aquele que antes estava fora de mim, ele passará a habitar em mim. E aí, a partir daí, na verdade, eu passarei a conhecê-lo como o pão da vida, ministrando diariamente a minha saúde e a minha força espiritual. Em quarto lugar, comer é um ato intensamente pessoal. É algo que ninguém pode fazer por mim, é algo que ninguém poderá fazer por você. Não existe comer por procuração. E aqui um ponto importante mais uma vez para os pais. Seus filhos são nutridos pela mesma fonte que nutre vocês. Quer seja na mesa, você não come para o seu filho poder comer. Você come do mesmo que ele precisa comer. Você o ensina a se alimentar daquilo que você se alimenta. Não existe comer por procuração. Se você deseja ser nutrido, você mesmo deve se alimentar.
Ficar parado observando os outros comerem não irá suprir as suas necessidades. Então, meu irmão, ninguém pode crer em Cristo por você. Filhos, seus pais não podem crer em Cristo por vocês. Vocês devem crer em Cristo como seus pais também creem nele. Vocês devem desejá-lo como o pão da vida, assim como seus pais também desejam. Vocês devem se preparar para comer da mesa do Senhor, assim como seus pais comem. O pregador não pode fazer isso por você. Seus pais não podem fazer isso por você. Seus amigos tampouco. E você pode ter testemunhado outros recebendo de Cristo como se fossem deles. Porém, mais tarde você poderá ouvir seus testemunhos retumbantes, ficar impressionado com a mudança radical, inconfundível em suas vidas, mas ao menos que você tenha comido o pão da vida, ao menos que você tenha pessoalmente recebido Cristo como seu, tudo isso não valerá de nada para você. Disse Jesus: se alguém dele comer, viverá eternamente. Divinamente simples e ao mesmo tempo maravilhosamente plena é esta figura, imagem do comer ensinado por Jesus. Minha conclusão: observem que Jesus diz que o pão que ele daria era a sua própria carne. Aqui você entende perfeitamente porque Jesus tomou a figura do pão e usou para si mesmo. Dar sua carne era oferecer-se como sacrifício. Era dar voluntariamente a sua vida. É assim como o Senhor se apresenta, não apenas como aquele que desceu do céu, como aquele que veio aqui para morrer por nós. E não é antes de chegarmos a este ponto que chegamos ao coração do Evangelho. Veja, ao contemplar um pecador, desperto a pessoa de Cristo, ao ler o registro de sua vida perfeita, aqui embaixo ele exclamará: ai de mim, estou perdido porque sou pecador. Cada linha da adorável imagem que o Espírito Santo nos dá sobre ele nos 4 evangelhos apenas nos condena, pois nos mostra quão diferentes somos dele, o Santo de Deus. Eu posso me admirar de seus caminhos, eu posso me maravilhar com suas perfeições, eu posso desejar ser como ele, mas infelizmente eu sou totalmente diferente dele. Se Cristo é aquele em quem o Pai se deleita, então na verdade ele nunca poderá deleitar-se em mim, pois os seus caminhos e os meus estão tão distantes quanto o Oriente está distante do Ocidente. E o que será de mim como um homem miserável e pecador que sou? Que esperança pode haver para mim se estou vestido de trapos imundos e não tenho vestes adequadas para me apresentar na presença do Rei? Só há uma resposta: a porta da esperança foi rapidamente fechada contra todos os membros da raça caída e culpada de Adão. Mas bendito seja o nome do nosso Senhor. Por mais maravilhosa que tenha sido sua descida dos céus, por mais maravilhosa que tenha sido aquele humilde nascimento na manjedoura em Belém, por mais maravilhosa que tenha sido a vida impecável que ele viveu por 33 anos neste mundo, isso não foi tudo, e isso não foi o mais maravilhoso. Leia novamente esse versículo de número 50. Observem: este é o pão que desceu do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Somente em um Cristo morto os pobres pecadores poderiam encontrar aquilo que iria satisfazer as suas necessidades mais urgentes e solenes. Ele daria sua carne em sacrifício voluntário e vicário
pela vida do mundo, não apenas pelos judeus, mas também pelos gentios. Seus méritos substituiriam os nossos méritos, sua vida perfeita, a nossa vida miserável. Somente isso, irmãos, iria mover os nossos corações em louvor fervoroso àquele que deu a sua vida por nós. Somente isso nos levaria à verdadeira adoração diante dele, nos fazendo curvar os nossos corpos em humilde devoção. Eu deixarei os próximos versículos para que observemos depois. Eu fiz questão de hoje ampliar um pouco mais, dada a solenidade do primeiro domingo, para lembrar a mim e a vocês o que estamos prestes a fazer. Nesse ponto em específico, Jesus ainda não se referia à ceia do Senhor, porque ele ainda estava falando da necessidade de que esses compreendessem a ceia. Ele só iria celebrá-la mais à frente. Mas aqui ele já estava aplicando os benefícios que os filhos de Deus encontrariam em Cristo quando participassem da ceia. A sua carne, o seu próprio corpo, dado por sacrifício em nosso favor. O seu sangue derramado em sacrifício por seu povo, para nos purificar de todos os nossos pecados. Quando nos alimentamos da mesa do Senhor, portanto, essas verdades não podem estar longe ou distantes da nossa mente. Tudo isso precisa vir à tona, tudo isso precisa ser real, precisa fazer sentido para nós. É aí onde toda a ideia de memorialismo na ceia cai por terra. Não é por repetição, como também nada fazemos na liturgia por repetição. Não é nada sem sentido, porque nada fazemos sem sentido quando compreendemos a obra perfeita de Cristo por seu povo. O acesso que nós temos, lembrem-se, se deu pelo novo e vivo caminho que Ele abriu para nós. A porta da esperança foi aberta para nós. E eis a razão por que então nós podemos comer e beber na presença do Senhor. Comer e beber para a vida eterna. Esses símbolos são importantes para nós e precisam ficar gravados em nossa mente, arraigados em nossa alma, porque é essa razão que nos faz permanecer aqui e garante a nossa permanência por toda a eternidade na presença do Senhor. Nunca despreze o privilégio que você desfruta perante o povo de Deus e perante o Cristo, o pão da vida, quando você vem à casa do Senhor cear com Ele. Nunca despreze o privilégio de saber que o Senhor deu a sua própria vida, a fim de que um dia comêssemos dele e alimentados dele, vivêssemos para todo sempre. Nunca se esqueça de que as figuras que Jesus usa e aplica a si mesmo, elas ganham um sentido espiritual e eterno, pela sua poderosa força e pela sua poderosa glória. Nunca se esqueça que o que fazemos aqui é o ensaio para o que vamos desfrutar por todo sempre, uma eternidade, com nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, nós bendizemos o Teu nome nesta manhã. Nós exaltamos o Teu nome neste dia santo, pois sabemos da importância de tudo o que fazemos aqui, da importância ao Senhor, do que recebemos aqui mais uma vez. Como isso nos humilha
e ao mesmo tempo exalta a Jesus Cristo. Como isso nos lembra quem de fato somos e o que o Senhor fez por nós em Cristo quando nos atraiu um dia até Ele, e nele nós encontramos a verdadeira salvação. E Ele continua ainda hoje nos fazendo ouvir e ver ao Senhor por meio das sagradas letras, do ministério do Teu Santo Espírito, e nos ensinando e lembrando que não precisamos de outro alimento senão de Cristo. Não precisamos das migalhas deste mundo, pois o Senhor nos deu o pão da vida que desceu dos céus. Senhor, que a Tua palavra traga conforto, alimento sólido para a nossa alma neste dia. Que a Tua palavra também traga salvação em nosso meio para aqueles que ainda estão presos aos seus murmúrios. Que o clamor de uma alma faminta nesta manhã seja saciado por aquele que desceu dos céus, para que jamais tivéssemos fome, mas vivêssemos eternamente. Abençoa-nos, Senhor, e nesta hora, quando vamos vivenciar a paz por meio desta mesa, ela confirma o que o Teu Espírito confirma com o nosso Espírito, que somos os Teus filhos. Que esta paz que excede todo o entendimento, a paz que o Senhor Jesus Cristo nos deixou, seja celebrada agora entre nós, em comunhão, por meio do pão e do vinho. Em Cristo Jesus oramos. Amém.